Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja no mundo. Oi, aqui é a Patrícia Lacerda, sou fundadora do portal Find Out Lawyers, e hoje a gente está com uma super convidada, a doutora Marilene Sguarizi. Tudo bem, doutora? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar com você, doutora Patrícia, Marilene Sguarizi aqui do Paraguai. E Exatamente. Doutora Marilene hoje está no Paraguai para conversar com a gente sobre um assunto que eu acho que muitos brasileiros desconhecem, né, doutora Marilene? O Paraguai é o terceiro país que mais recebe imigrantes brasileiros. E quando me deparei com essa informação, eu fiquei espantada, porque eu acredito que muitas pessoas não têm noção dessa informação. E é uma grande massa de brasileiros, né? Então, eu acredito que o mercado de trabalho aí seja bem grande para advogados. E aí a gente acabou convidando hoje a doutora Marilene para falar um pouquinho sobre isso. A doutora Marilene Sguarizi é escrivã e notária pública, colaboradora da Cartilha de Direitos da Mulher no Líbano, é destaque no reconhecimento de mulheres em power nos Estados Unidos, coordenadora geral na Mesa Jurídica Mundial com sede em Genebra, na Suíça. Ela é porta-voz do Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior, do Consulado Geral do Brasil no Paraguai. Ela também é assessora jurídica da Cooperativa de Produção Copronar Naranjal, Alto Paraná, e presidente da Agência de Desenvolvimento da região de Itaipu. Obrigada, doutora Marilene. que prazer, doutora Patrícia, que prazer estar aqui falando com esse público tão seleto, né? E tão importante na área jurídica no mundo. Pois é, Paraguai é um país tão pequeno, né? Aqui, fronteira com o Brasil, e dizer que sim, que são quantos 1.000 brasileiros residentes aqui no Paraguai e essa demanda de informações que nós precisamos. Eu tenho atuado muito na área jurídica internacional com os advogados brasileiros do mundo, né? Faço parte de uma rede de representantes também de brasileiros no exterior, que são totalizando aproximadamente, vamos dizer assim, 3 milhões de brasileiros no exterior, né? Agora já está mais do que isso ainda. Então, como representante dos brasileiros no exterior, que é o CRBE. Enfim, é uma área extensa, grandiosa, e Paraguai aqui, desse lado, aqui ao ladinho do Brasil, com essa fronteira que eu chamo fronteira invisível. Mas atuar na área jurídica no Paraguai é uma honra, é uma honra. E, doutora, a senhora pode contar um pouquinho para a gente como se iniciou a sua trajetória? Porque a doutora é brasileira, né? Sim, eu sou brasileira, agora eu me naturalizei paraguaia, e a minha trajetória, sim, eu fui uma das primeiras imigrantes brasileiras a me formar, né, ter um título superior aqui como filha de imigrantes brasileiros. Nós viemos para o Paraguai já na década dos anos 70, meus pais para colonizar quando eu era lá pequenininha, pequenininha. E, bom, nós fomos morar, né, numa região em São Cristóvão, São Cristóbal, aonde eu tenho muito amor e carinho por toda essa região, né, do Paraguai. E depois, já praticamente adolescente, mocinha, adulta, eu saí de lá para estudar. Eu tenho uma história bastante extensa, que em outro momento faremos uma outra live só para contar a história da minha Com vida. certeza. Assim que eu me formei, eu passei num concurso para o Ministério de Relações Exteriores e fui trabalhar como advogada no Consulado Brasileiro em Ciudad del Este, onde eu atuei na área diretamente com os imigrantes brasileiros, né? E daí foi surgindo toda essa responsabilidade jurídica, porque o advogado, ele também passa a ser um conselheiro, né? Ele passa a Sim. ser uma espécie de psicólogo também com as pessoas que procuram, porque você acaba tendo um laço, um vínculo de amizade, um vínculo jurídico e um vínculo de aconselhamento, né? Então, para isso, sempre tem um fator fundamental, a confiança que nos deposita. Com certeza, doutora. E eu tenho que fazer um comentário aqui, porque quando a gente anunciou nas nossas redes que a gente iria fazer uma live com a doutora,
eu abri uma caixinha de perguntas e o que mais veio de comentário foi: a doutora Marilene, ela é maravilhosa, é a melhor que nós temos. Então, a doutora é muito querida, realmente, dentro da comunidade brasileira no Paraguai. Muito obrigada, muito obrigada. Na verdade, eu só retribuo o carinho que eu recebo, né. Mas falando assim, no setor jurídico internacional, realmente nós fizemos um trabalho muito importante para os brasileiros no mundo, né. Eu lembro quando eu fui eleita, assessora jurídica do CRBE, me perguntaram, porque finalmente eu estava representando os continentes, né, tanto Europa, Estados Unidos, Ásia, né, e América Latina. Então, me perguntaram: "O que você fará?" E eu disse: "Olha", estávamos em pleno Covid, né, Uhum. severo, e eu disse: "Olha, eu não farei muita coisa. Eu estou muito longe, retirada, em relação, para atender a demanda dos brasileiros diretamente e nos países muito retirados. Mas vamos fazer algo importantíssimo, nós vamos fazer a constituição dos brasileiros no exterior. E vamos fazer na sede em Genebra, lá na Suíça, para ter um pezinho dentro da ONU. Então, Uhum. todo o processo jurídico, eu não falo francês, contratamos uma assessora, a doutora Bárbara, maravilhosa, que nos deu todo o apoio jurídico lá em Genebra, e começamos o processo da constituição do Conselho de Representantes, né, da Constituição Jurídica, do Estatuto, e fizemos. Então, hoje em dia, nós estamos constituídos legalmente lá em Genebra. Então, é um trabalho, um legado importantíssimo para os imigrantes no exterior. É um trabalho Sim. importantíssimo, porque qualquer situação que acontecer, você terá um amparo jurídico legal ou terá indicações que nós poderemos direcionar as pessoas a procurarem seus direitos. Um trabalho maravilhoso e realmente muito importante para a comunidade, doutora. Parabéns. Muito E, dou- obrigada. e doutora, um advogado que ele queira internacionalizar suas atividades através do Paraguai, quais são os primeiros passos? O que a doutora recomenda que ele deva fazer? Ele está aqui no Brasil, pretende começar a expandir a área de atuação dele através do Paraguai. Aí ele, bom, o que eu tenho que fazer primeiro? Olha, existe o, o Ministério de Educação e Cultura do Paraguai é o que vai avaliar a malha curricular desse advogado com a malha curricular que ele já completou no Brasil. Uhum. De que as matérias sejam convalidadas, né, de acordo ao que se exige a lei paraguaia, é somente fazer o processo, né, as diligências necessárias. Lembrando sempre que em todos os países, o primeiro passo que nós devemos fazer é os documentos estrangeiros. Nesse caso, aqui Uhum. no Paraguai, são o documento de imigrante, né, para estar legalmente residente aqui nesse país, e logo a identidade paraguaia. Uhum. Levar toda essa malha curricular do Brasil para o Ministério de Educação e Cultura no Paraguai, fazer a comparação necessária e ver o que falta completar, né, toda essa documentação. São os passos que devem seguir. E, claro, Perfeito. a intenção de chegar a instalar nesse país. Perfeito. E ele precisa, esse advogado, uma vez que a gente fez essa convalidação do diploma, né, junto ao Ministério da Educação, a gente existe algum convênio de ordem dos advogados, e que o brasileiro que convalidou o diploma dele no Paraguai, ele pode automaticamente exercer a profissão dele ou ele precisa realizar alguma prova de ordem? Sim, ele precisa realizar, nós chamamos el juramento, né, ele Uhum. precisa fazer um juramento na Corte Suprema de Justiça com os ministros de Justiça, aqui no Paraguai. É um ato, exigido pela lei, um ato exigido pela lei, mas não chega a ser uma prova como no Brasil, uma prova da ordem da OAB.
né? Uhum. Mas aqui no Paraguai tem também os colégios de advogados, né? São colegiados de advogado, que é a concentração de todos os advogados que participam, mas infelizmente ele não tem a força jurídica que no Brasil que tem, né, a Ordem dos Advogados. Mas assim, em relação à sua pergunta, é preciso fazer para ter o registro, né, o número da matrícula daquele advogado para ser identificado legalmente através do juramento na Corte Suprema de Justiça, uma vez que estejam aprovados todos os documentos. Maravilha, doutora. E existe alguma melhor área de atuação? O advogado, a doutora acredita que o advogado, ele, para poder ter um maior campo de atuação dentro do Paraguai, tem algum campo de atuação que a doutora recomende, que ele se especialize? Olha só, é uma pergunta bem interessante essa. E eu vou usar um ditado em espanhol que se diz: El camino se hace al andar. Uhum. Então, eu acho que todas as áreas são áreas que devem ser exploradas. Paraguai é um país pequeno relativamente, temos 7 milhões de habitantes, né? Mas ele é um país muito próspero, né? Um país que está dando passos grandiosos em relação ao desenvolvimento, tanto tecnológico, como cultural, empresarial e principalmente no setor produtivo. Dito isso, as áreas jurídicas estão aí, tanto principalmente na área administrativa, né, empresarial, mas quando eu disse a frase, era me referindo a isso, el camino se hace al andar. Por ser também um país pequeno, também a gente temos essa facilidade de nos conhecer. E a gente, ao caminhar, sempre deixamos rastros, e os nossos rastros devem ser limpos, né? Nossos Uhum. limpos. E com isso, sim, estaremos abrindo as portas das empresas para que nos recebam e possamos trabalhar, hoje seja de clientes, eu, por exemplo, atuo na área civil e administrativa, né? Então, atuo muito pouco na área penal, Uhum. criminal, mas eu acredito que tem campo para todo mundo, sim. Muito bom, doutora. E a senhora falou que o Paraguai realmente é um país pequeno, mas um brasileiro, né, que esteja iniciando as atividades dentro do Paraguai. Existe alguma região que a doutora recomende? Na região fronteiriça, de repente em Assunção, ou mais para o interior? Por onde a senhora aconselha um advogado a começar as suas atividades? Olha, eu acredito, sendo um advogado brasileiro que queira instalar-se no Paraguai, né, não é uma regra, mas é apenas uma sugestão, que seja com os imigrantes brasileiros. E aí nós temos aqui na área fronteiriça, o Paraguai, ele tem várias, ele está diversificado entre o setor empresarial, o setor produtivo, né? E o comércio aqui na fronteira, né? Quem está mais direcionado ao trabalhar com relações, comércio internacional, por exemplo. Então, aqui na fronteira existe muito comércio e existem muitos empresários brasileiros que estão nessa região e sempre precisam de assessoramento jurídico, né? Temos também na área do setor produtivo, que é uma área mais no interior do país, mas sempre na região fronteiriça, que é Alto Paraná, Canindiju e Itapúa. São os 3 estados onde mais é o setor produtivo. Se bem que agora está expandido também para o Chaco, mais para o norte também, né? Mas eu acho que nessa área tem muito campo para ser explorado, jurídico. Certo. E como que é o acesso à justiça no Paraguai? Porque aqui no Brasil, é muito comum, o brasileiro, por qualquer coisinha, a gente tem os juizados especiais, em que o acesso à justiça ele acaba sendo facilitado.
E como que funciona no Uruguai, no Paraguai? Os cidadãos, eles costumam judicializar as questões ou são questões resolvidas mais de forma extrajudicial? Boa pergunta. Então, juridicamente, no Paraguai tem desde o juzgado de paz, né, que são pequenas demandas, mediação e certos tipos de acordos familiares, vamos chamar assim, né, que são. Depois temos o juzgado de justiça de paz letrada, que está um intermédio aí, quando não é uma demanda de maior envergadura, vamos, né? E depois tem o juzgado de primeira instância, segunda instância, que seria de apelação, e a Corte Suprema de Justiça. Os imigrantes brasileiros não têm muito costume de levar qualquer processo para a justiça em si. Se costuma muito fazer esse tipo de mediação quando tem pequenos processos, né? Claro que quando estamos falando de inventário ou processos que demandem maior número de valores, né? Então, sim, já diretamente divórcios, tudo que se refere a bens, né? É levado diretamente para a justiça de primeira instância. Perfeito, doutora. E a justiça dentro do Paraguai, ela já é uma justiça informatizada ou ainda a gente tem muitos processos físicos, as audiências ainda são presenciais? Como que funciona essa dinâmica do acesso à justiça? Então, desde que começou o Covid, né, foi implementado o sistema online no Paraguai, que tem facilitado bastante o acesso à justiça, né? Porém, como está começando agora, os processos não estão sendo, nós chamamos, alçado ao sistema, né? Não estão sendo ainda digitalizados, né? Não estão todos Uhum. processos mais antigos que a gente ainda, e isso são muitos processos que ainda é físicos, né? Que nós temos que ir lá procurar. Então, infelizmente, no Paraguai, nós temos que melhorar muito esse ponto ainda, essa situação mas estamos dando passos aqui e agora já avançando, né? Com certeza, é mais ou menos como no Brasil, né? Então, nós tivemos, ainda tem muitas audiências virtuais, né? Muitas audiências virtuais, mas também já agora misto, né? No sistema presencial também. Perfeito. E, doutora, uma pergunta aqui que eu acho que muitos advogados que estejam querendo iniciar a carreira no Paraguai podem estar com essa pergunta. E o espanhol? Ele precisa ser fluente em espanhol para conseguir atuar dentro do Paraguai? Ou ele pode ter aquele portunhol, aquela situação mais ou menos? Nós temos a graça, eu tenho principalmente a graça de viver num país muito democrático, que todos, desde o juzgado, né, dos juizados, juízes, os funcionários públicos, né, e os próprios colegas advogados têm um grande respeito e carinho pelos brasileiros. Então, assim, vamos dizer que eles fecham o olho para o nosso portunhol, né. Tá certo. Sou muito infinitamente agradecida a todos os paraguaios por essa gentileza. Porém, sim, é necessário e é importante que os escritos sejam em espanhol. Lembrando que o Paraguai é um país bilíngue, né, que se fala espanhol e guarani. E Uhum. está aumentando aí para o portunhol. Pois é, com essa quantidade absurda de brasileiros, né, vivendo por aí. Agora, principalmente que tem muitos filhos de brasileiros, que uma demanda de profissionais, né, filhos de brasileiros, porque, toda essa região é colonizada netamente por imigrantes brasileiros, então é o idioma que predomina. Inclusive, os próprios paraguaios procuram falar o português.
Ai, que legal! Que informação Paraguai bacana. falar português. É um país abençoado. Sim, não tenho dúvidas. Está convidada, doutora. Ah, não tenha dúvidas, com certeza. Eu adoro o Paraguai, já fui, mas já tem muitos anos. A gente foi ali na região da Tríplice Fronteira, mas foi assim, bem rápido mesmo. Não conheço o Paraguai a fundo. Irei, Hum, não tenha dúvidas. Bem-vinda. E, doutora, para a gente poder finalizar aqui, que conselhos a doutora daria para um advogado que queira começar uma carreira no Paraguai? Olha só, se for um advogado que já se formou no Brasil, esse processo de convalidação, inclusive eu me coloco à disposição, né, para dar em forma, privada, né, as informações que precisem, estou à disposição. Então, se for um advogado que já se formou, ok, vamos, convalidar esses diplomas, né, lembrando que do processo que eu já comentei. E a pessoa que está querendo estudar, que já venha estudar no Paraguai, diretamente, que faça carreira aqui no Paraguai, tem as universidades, o processo seletivo é bem, simplificado, não é uma exigência tão forte como, os vestibulares no Brasil, então já pode, né, começar aqui e mandar ver. Muito bom, doutora. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu sei que a doutora é super ocupada, mas conseguiu um tempinho aí na sua agenda para poder bater um papinho com a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, doutora Patrícia, prazer, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso de levar todas essas informações a todos os brasileiros, né, e pessoas que estão interessadas, mesmo estrangeiros, inclusive podemos ampliar esse assunto aqui, falar sobre medicina no Paraguai, falar sobre outras carreiras, falar o setor empresarial, que é um setor muito importante em investimentos no Paraguai, né, eu trabalho com cooperativas, com agência de desenvolvimento, eu estou à disposição, eu adoro fazer essas relações internacionais, né, então eu estou à disposição. Agradeço imensamente o seu convite e espero poder contribuir ainda mais para o nosso trabalho. Com certeza. A sua sugestão já está anotada aqui, vai entrar na nossa pautinha aqui os próximos assuntos, e eu vou deixar disponível aqui os contatos da doutora Marilene para quem tem alguma dúvida, querer contactar diretamente a doutora. Pode ser, doutora? Por favor, será uma honra. Tenho aí meu Instagram, que é bem pessoal ainda, mas eu estou à disposição. Meu Facebook, meu número de telefone, estou às ordens. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Amém.